Boa noite, é uma satisfação imensa. Professor, o senhor deve ter acompanhado desde as primeiras horas de hoje a decisão da Rússia em invadir a Ucrânia. A partir dessa invasão, quais são as consequências para os países, não só da região da Ucrânia na Europa, mas também para todo o planeta, inclusive o Brasil? De imediato, o impacto de segurança é direto na Ucrânia, que está tendo a sua soberania solapada, violada pela agressão armada da Rússia, mas também exerce aí um efeito negativo para todos os países do leste europeu, em particular ex-repúblicas soviéticas, que hoje estão, por exemplo, na OTAN. Então, essa invasão à Ucrânia, ela, de certa forma, coloca a situação de segurança muito ruim para todos esses países. Entretanto, a Ucrânia ela não faz parte de nenhum mecanismo de segurança coletiva como a OTAN possui, por exemplo. Então, a chance de você ter esse conflito espalhado em toda a Europa e globalmente colocado é baixa. Não é que ela esteja descartada, mas ela é bem baixa, porque a Ucrânia ela não tem aliança militar necessariamente com outro país. Então, ela está literalmente só. Dentro do conflito, com a Rússia tendo algum apoio por parte do Ocidente. E globalmente já começamos a sentir os efeitos, antes inclusive das operações militares. Como, por exemplo, a Rússia é importantíssima na área de gás e petróleo, dado que ela é um dos maiores produtores do mundo, dialoga diretamente com a OPEP, a Organização de Países Produtores de Petróleo, fora a situação de que a própria Rússia é fornecedora essencial para a energia de países europeus, como a Alemanha, por exemplo. Então, isso gera um efeito inflacionário, um aumento de custos e riscos relacionados ao abastecimento do mercado global no campo de energia, por exemplo. Professor, o senhor cita aí que a Ucrânia está nessa guerra um pouco isolada, sozinha, mas hoje à tarde o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que se houvesse por parte da Rússia uma investida, por exemplo, algum país que faz parte da OTAN, haveria possibilidade de uma reação mais dura por parte desses países. Essa reação poderíamos ter como interpretar uma guerra entre outras regiões? Uma guerra maior do que já está acontecendo? Perfeito, perfeito. Esse cenário colocado pelo presidente Biden é uma linha vermelha no chão, ou seja, daqui você não pode passar. Por quê? Se a Rússia atacar militarmente qualquer país da Aliança Atlântica, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, como, por exemplo, a Polônia, Letônia, Lituânia ou Estônia, por exemplo, que são países ali fronteiriços em relação à Rússia, ela estaria atacando toda a organização, toda a OTAN. E a OTAN tem não apenas países europeus, mas também os Estados Unidos e o Canadá. Então, se a Rússia fizesse isso, a gente teria outra guerra. Seria uma guerra de proporções muito maiores, em virtude de que, por acordo, a organização ela tem que ir ao encontro e para a proteção do país, da membro que for atacado por outrem. Então, é por isso que a Rússia, como, pelo menos até o momento que estamos observando, são objetivos limitados em relação à Ucrânia. Então, tem-se aí um objetivo político, claro, que é a alteração do status quo político em Kiev, ou seja, derrubar o governo para botar outro favorável no lugar. Isso foi manifestado pelo próprio Putin em suas falas antes do início das operações militares. E o segundo objetivo é de aumentar a segurança ali da região do leste da Ucrânia e na região de Donbass, por exemplo. E um objetivo maior, mais importante, de longo prazo, é parar o processo de expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte para o leste. Professor, para o Brasil, há riscos? Há riscos mais no campo econômico e comercial. Por quê? Porque o Brasil tem uma agricultura extremamente competitiva no campo do agronegócio, que impacta positivamente no nosso PIB. E nós somos fortemente importadores de fertilizantes da Rússia, que é um dos maiores produtores do mundo desse tipo de insumo. Então, com a guerra, com as sanções já colocadas, possivelmente esse tipo de bem importante para o nosso agronegócio poderá ficar prejudicado, dificultando a competitividade dos nossos produtos no mercado externo. Além disso, tem o fato de que sanções contra a Rússia ferem a Rússia, mas ferem o mundo inteiro.
porque você tem um contexto de mundo que luta para sair da pandemia e todo mundo está com um problema inflacionário, inclusive os Estados Unidos. Então, essa crise gera um efeito pior do que hoje nós temos, com o possível aumento da taxa básica de juros, no caso do Brasil, a tentativa de segurar um pouco mais a economia com a subida de preços, em particular aqueles puxados pela energia. Então, sim, nós já estamos sentindo os efeitos. Quanto mais demorar o conflito armado, mais nós sentiremos os efeitos. É por isso que uma resolução política rápida é de interesse não apenas russo, mas também global. Professor Augusto Teixeira, cientista político e professor da Universidade Federal da Paraíba, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela participação na Hora H. Boa noite para o senhor. Muito obrigado, parabéns pelo programa, satisfação imensa.